pessoal, aqui quem fala é o professor Adson. Vou dar para vocês a matéria de práticas de leitura e interpretação para o 6º ano. Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre o gênero textual carta. E para isso, eu trouxe para vocês aqui algumas formas de nós encararmos esse gênero, como que nós vamos fazer a leitura e a interpretação dele. Então vamos lá, saber o que é carta, basicamente todos nós sabemos, em algum momento nós já utilizamos. O que a gente precisa saber para interpretar um gênero chamado carta, a gente vai precisar do seguinte. Primeiro, reconhecer que a linguagem do gênero carta é uma linguagem bastante flexível. O que significa dizer que a carta ela pode admitir tanto uma linguagem formal como uma linguagem informal. Isso significa dizer o seguinte, pessoal, para nós escolhermos qual tipo de linguagem nós vamos utilizar, a gente precisa primeiro saber qual é o assunto tratado na carta e o nível de intimidade entre os seus interlocutores, ou seja, o destinatário e o remetente, ok? Então, se houver aí uma intimidade muito grande, claro, é admissível que essa pessoa ela consiga utilizar uma linguagem mais informal, uma linguagem que traduza essa intimidade. Caso essa carta seja utilizada com uma pessoa com a qual você não tem tanta intimidade assim, obviamente, você vai optar por uma linguagem mais formal, uma linguagem mais polida para falar com essa pessoa, certo? Vamos lá. Quando a gente está falando de carta pessoal, é importante a gente perceber o nome. Como nós estamos falando de carta pessoal, nós estamos falando de uma carta cujos assuntos são assuntos de valores pessoais, assuntos que buscam, de alguma maneira, tratar e trazer vínculos entre as pessoas. Por exemplo, quantos de vocês já não viajaram para algum lugar e decidiram comunicar a algum colega, algum primo distante, aquilo que estava acontecendo? Utiliza-se, então, uma carta pessoal. Nota, esses assuntos pessoais aqui são assuntos cujos valores são muito íntimos, tá? A gente vai sempre trazer o que a gente chama de subjetividade. Então tá aqui. Pessoal, o que é subjetividade? A subjetividade nada mais é do que valores íntimos, beleza? Percepções pessoais de uma pessoa. Então, quando você escreve a sua carta, a carta ela vai trazer aí toda a sua percepção acerca daquilo que você vivenciou, daquilo que você passou, daquilo que você sabe. Bom, se lembrem aí que eu falei com vocês, imaginem se vocês tivessem viajado para algum lugar e quisessem relatar para alguém. Observem, a subjetividade do texto que vocês talvez escrevessem seria enorme, porque vocês tratariam ali de quê? Todas as questões que vocês vivenciaram, todas as questões particulares, as angústias e tudo mais. Bom, vamos lá. Sabendo disso, a gente parte para a estrutura da carta. Observem só, a estrutura da carta ela é uma estrutura flexível também, assim como a linguagem. Por quê? Porque a carta ela pode admitir uma narração. Observe, numa viagem eu vou contar o que aconteceu, ok? Ela admite também uma descrição, significando que eu posso descrever o lugar para onde eu fui, descrever as pessoas que eu encontrei e tudo mais. E eu posso, de alguma maneira, trabalhar a argumentação, ou seja, o convencimento de alguém. Eu posso dar a minha opinião e convencer o meu interlocutor de viajar para o mesmo lugar que eu ou não fazer essa viagem. Então, a gente precisa entender o seguinte, só para nós fecharmos aqui. Quando nós estamos falando do gênero carta, principalmente a carta pessoal, nós então vamos falar de uma carta que trata de assuntos pessoais, valores particulares, valores íntimos, beleza? Traz pra gente uma subjetividade muito grande e tem, além de uma estrutura flexível, uma linguagem flexível, que depende única e exclusivamente da interação que esses interlocutores apresentam. Certo, pessoal?